Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao mundo da TC. Aqui eu vou lhe ensinar técnicas de terapia capilar, onde você vai poder ajudar os seus clientes a resolver problemas do couro cabeludo e, consequentemente, fidelizar mais clientes. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Josiane Favreto e o tema de hoje é alopecia areata. E o que é a alopecia areata? Vocês já ouviram falar em alopecia? Alopecia é uma queda de cabelo. Alopecia em areata é uma queda de cabelo caracterizada por falhas em formatos específicos. Falhas em formato ovalado ou arredondado no couro cabeludo, tá? Então ela tem uma característica específica que fica assim um pouquinho fácil de diferenciá-la das outras alopecias. Mas as pessoas mesmo assim costumam confundir a alopecia areata com outras alopecias. E uma dica muito importante que eu dou para vocês aqui hoje é ter uma ficha de avaliação. Se você está começando, está formando agora em terapia capilar ou está começando a acompanhar meus vídeos agora, continue. Vou passar muito material interessante, vou passar muita dica valiosa. Inclusive, antes da gente dar continuidade aqui, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e continue acompanhando esses materiais que eu estou colocando aqui para vocês com muito carinho, tá bem? Mas uma das maneiras de não confundir ou de facilitar esse processo para não confundir é tendo uma ficha de avaliação. Nessa ficha de avaliação, você vai poder avaliar o seu cliente, colocar todas as informações dele, a data do atendimento, quais são as características da queda de cabelo dele, há quanto tempo ele vem sofrendo com essa queda de cabelo, né? Ali eu vou ensinar técnicas para você poder avaliar, e se for uma alopecia areata, você poder medir o tamanho dessa alopecia areata, se é uma placa só, se são 2 ou 3 placas, se é só no couro cabeludo, ou se for homem, se tem na barba também, porque uma das características desse tipo de alopecia é a queda, mas não é só no couro cabeludo, ele se estende a sobrancelha e barba. Então nessa ficha de avaliação, você vai estar anotando todas essas informações para poder diagnosticar com mais precisão o tipo de alopecia do seu cliente e, claro, fazer o acompanhamento desse cliente depois e ter em conta quantas sessões de terapia tem que ser feito, quantas aplicações de produto tem que ser feito, para você ter um resultado bacana e no final desse tratamento você chegar para o seu cliente e falar, lembra o dia que a gente começou, né? Foi tal dia, a gente fez tantas sessões, olha esse antes e depois. Inclusive, uma dica muito legal para a gente fazer as fotos do antes e depois dessas alopecias é o trabalho com o microscópio digital. O microscópio digital é uma ferramenta que eu particularmente gosto muito de trabalhar na terapia capilar, porque ele facilita muito o diagnóstico das anomalias do couro cabeludo, inclusive da alopecia areata, tá? E a gente consegue fazer algumas fotos com ele e deixar guardado para fazer um antes e um depois. E claro, sempre que o cliente vier para a gente, o microscópio digital ele facilita da seguinte maneira, você conecta ele no celular e o seu cliente vai estar vendo na frente dele a imagem do que você está falando para ele aqui do couro cabeludo. Então facilita muito o trabalho do terapeuta capilar. E para a alopecia areata, ele facilita muito mais, porque ali você consegue medir o tamanho dessa falha de queda de cabelo, você consegue fazer uma foto dessas falhas para registrar se era uma falha, se eram 2 ou se eram 3, o que facilita muito o trabalho, tá? Ali ele vai ajudar também o quê? Você conseguir diagnosticar e ter certeza que é uma alopecia areata e não confundir, porque hoje em dia ainda é muito fácil confundir a alopecia areata com outras, e eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês. Alopecia cicatrical. A alopecia cicatrical, ela é uma alopecia que vem através de um tecido cicatrizado. A pessoa sofreu um golpe na cabeça, se acidentou, e no decorrer disso ela veio ficar com uma cicatriz no couro cabeludo. Isso é uma alopecia cicatrical. Muitas vezes o cliente vai vir para você e ele vai vir com uma alopecia cicatrical, achando que você como terapeuta vai fazer voltar a nascer cabelo num tecido cicatrizado, né? Então é bacana você saber que existe alopecia cicatrical, que muitas vezes o paciente pode ter vindo com ela, né?
para tentar reverter esse quadro, e você tem que saber a diferença entre a alopecia cicatrical, se você vai conseguir reverter isso ou não, e a alopecia areata, para poder dar um diagnóstico mais preciso para o seu cliente, tá? Alopecia areata, alopecia cicatrical, e temos a alopecia androgenética também, que é uma alopecia, uma das mais comuns na realidade, que é a famosa calvície, que ela começa aqui nessas entradas, né, e ela também começa a aparecer por essa região vertebral aqui. Quando ela começa pela região vertebral, ela começa em formato ovalado, porém ela não é uma queda rápida, que, né, do dia para a noite ficou sem cabelo. Não, ele vai formando uma transparência, vai ficando mais ralinho o cabelo e aos pouquinhos vai diminuindo, né? Então a gente também tem que saber diferenciar a alopecia areata da alopecia androgenética. Elas têm suas diferenças, elas têm as suas características diferentes. Com a ficha de avaliação a gente consegue ver isso de uma maneira muito legal para poder depois explicar de uma maneira convincente para o cliente, para ele também ver que a gente entende do assunto, né? Depois a gente tem o eflúvio telógeno, que é uma queda muito comum, né? Eu acho que é uma das quedas mais comuns que a gente vê, é o eflúvio telógeno. Ela é bem diferente da alopecia areata, mas eu ainda vejo o profissional confundindo. E eu falo que o profissional ele confunde por quê? Porque ele ainda está com um pouquinho de falta de conhecimento, ainda falta aprofundar um pouquinho mais o assunto. Então hoje eu estou aqui para oferecer para vocês um material super bacana, com muita informação. E para evitar esse tipo de confusão, para evitar que você se perca entre os tipos de alopecia e dê uma informação errada para o seu cliente, paciente, para que você possa atender ele de uma maneira melhor, oferecer um trabalho muito mais diferenciado, que eu tenho certeza que vai agradar o cliente. E eu falo assim, como é importante a gente ter conhecimento na área de terapia capilar. E eu falo isso porque, assim, cada vez mais eu acredito que vão ter profissionais trabalhando na terapia capilar específicos dentro de cada salão, porque eu vejo isso como uma necessidade hoje em dia, porque vem muito cliente para o salão de beleza com muito problema no couro cabeludo e pouco profissional capacitado para atender ele. Então a gente está vendo o cliente perdendo tempo, perdendo dinheiro, buscando ajuda sem encontrar. Se você, cabeleireiro, está assistindo esse vídeo agora e você gosta da parte de terapia capilar, você tem uma paixão por tratamento capilar, essa área é para você. Agora é a sua hora de aprender um pouquinho mais, de especializar um pouquinho mais, de fazer um curso comigo e aprender sobre esse mundo mágico da terapia capilar e poder ir no seu local, fazer um atendimento diferenciado e conquistar ainda mais a sua clientela. E eu falo para vocês que é importante esse conhecimento, porque eu comecei já há 16 anos atrás no ramo de terapia capilar. E logo que eu comecei, eu lembro que as pessoas começaram a comentar que eu estava trabalhando com terapia capilar, e o que é a terapia capilar? O que é isso? Que novidade é essa? O que faz, né? Trata do fio, é tratamento, é corte, o que é, né? Até que o pessoal foi entendendo o que era terapia capilar, até que a gente começou a divulgar um pouquinho mais de material e eu fui ficando conhecida na minha região pelo trabalho que eu desenvolvia de terapeuta capilar. E uma das vezes que eu fui fazer um atendimento e eu me deparei assim com uma situação que me comoveu na realidade, porque como é importante o conhecimento, né? Se a gente não tem o conhecimento nessa área, como é difícil a gente poder ajudar um cliente. E eu lembro até hoje que eu atendi uma cliente minha, e ela, na época eu era cabeleireira, né? E ela me mandou mensagem e falou assim, Josi, será que você tem um horáriozinho aí pra mim? Eu precisava fazer um tratamento com você. E eu falei, claro que tenho, que hora que você quer vir e tal? E ela falou, olha, eu queria ir num horário que não tivesse muita gente no seu salão. E eu falei, nossa, que estranho, ela sempre quer vir num horário mais movimentado, porque ela era uma pessoa assim bem comunicativa, gostava de conversar e tal. E eu falei, então para ela, vem depois das 16 horas, que eu vou deixar o salão mais tranquilo, esse horário já não vai ter tanta gente, e eu consigo atender você de uma maneira mais tranquila. E ela falou para mim, tá bem, nesse horário eu vou. E deu o horário dela vir, e ela veio, e quando ela foi chegando na porta, eu fui vendo que ela estava com um olhar decaído, com um olhar triste,
E não era do perfil dela ser assim, né? E ela chegou, me cumprimentou, e eu já vi que o olho dela estava cheio de lágrima, e eu fui me assustando com a situação. E daí eu falei para ela, dona Vera, senta, vamos conversar, o que eu posso ajudar a senhora, né? E ela falou, Josi, eu tô aqui hoje, mas eu não sei nem como falar para você, porque eu acho que eu tô com câncer. E eu queria que você olhasse meu couro cabeludo e me dissesse se isso é câncer ou o que eu tenho. E, gente, quando ela falou isso, eu confesso para vocês assim que eu fiquei paralisada por alguns segundos, porque eu era uma cabeleireira formada em terapia capilar, mas eu não era uma médica para diagnosticar um câncer, né? Era muito além do meu conhecimento isso. E eu lembro que eu já fui ligando meu computador, que na época os aparelhos de microscópio digital eles eram com fio, hoje em dia tem ainda, né? Porém o sem fio é muito mais prático. E eu fui ligando meu computador e fui conectando nele o meu microscópio digital e pensando, o que eu vou falar para essa senhora? Né? Porque assim, assustada, achando que ela ia me mostrar, não sei, uma ferida no couro cabeludo, não sei o que passou na cabeça naquela hora, mas eu assustei com o que ela me disse. Eu me assustei e eu fiquei assim bem apreensiva. E fui conectando os aparelhos, e fui conversando com ela e falei, Vera, mas o que acontece? Você está sentindo alguma coisa? Você está bem? Você não está bem? Vai me falando para mim poder entender o que está acontecendo com você. E ela falou assim para mim, Josi, tá caindo muito meu cabelo, mas ele tá caindo em tufos. E eu tô com medo porque eu acho que meu cabelo vai cair todo. E o único lugar que eu vi isso acontecer foi em pessoas com câncer. Na hora, me deu um certo alívio e ao mesmo tempo uma outra preocupação veio à mente. Por que um certo alívio? Porque a queda de cabelo em pessoas com câncer, ele é normal quando essa pessoa está fazendo uso de quimioterapia, radioterapia, algum tratamento agressivo que faz cair esse cabelo. Essa minha cliente não estava fazendo quimioterapia, radioterapia, nada. Então, a hora que ela me falou isso, eu fiquei um pouquinho mais calma, porque eu pensei, bom, não vai ser câncer, né? Eu falo assim, eu fiquei aliviada porque, gente, eu não sou médica, como é que eu ia diagnosticar um câncer? Não ia passá-la para um médico, para um dermatologista, mas eu estava com aquilo em mim, porque eu não queria dar essa notícia para minha cliente, né? Que, ó, você precisa ir para frente, você precisa procurar um médico, porque realmente é algo anormal e que precisa ser evaluado. Eu não queria ter que dar essa notícia para minha cliente, né? Quando ela me falou isso, eu me senti aliviada. E eu falei, Vera, vamos olhar como está o seu cabelo? E ela falou, Josi, vamos, mas não se assuste. E eu falei, não, eu já estou acostumada, eu já estou há um certo tempo tratando pessoas com algumas anomalias, então deixa eu ver, né? Eu vou olhar, eu vou avaliar, eu vou colocar o microscópio, você vai olhar comigo aqui na tela do computador e a gente vai tirando as dúvidas e vai conversando, não precisa ficar com medo, não precisa se assustar, né? E ela foi pegando confiança e soltou o cabelo. Quando ela soltou o cabelo, eu lembro muito bem que ela já fez esse movimento aqui. Quando ela fez isso aqui, eu já imaginei o que era. Quando ela puxou o cabelo, ela estava com uma falha mais ou menos desse tamanho, nessa região aqui, que visivelmente era uma alopecia areata. Ela estava com uma falha maior aqui e uma menor na parte de baixo. E quando ela puxou o cabelo para me mostrar, ela começou a chorar. E eu fiquei tão emocionada com ela, porque assim, ela não tinha conhecimento do que era aquilo. E ela tinha mostrado para outras pessoas do meio dela, e as pessoas assustaram ela, apavoraram ela, né? Por falta de conhecimento do que era. E quando ela veio para mim, que ela me mostrou, ela até começou a chorar, eu me emocionei junto, e eu falei, Vera, calma, você não tá com câncer, né? Você deve estar passando por algo muito difícil na sua vida, mas é algo passageiro, vai passar, calma, né? Falei para ela, você está com uma alopecia areata, você está com uma queda de cabelo caracterizada por essa queda oval que você está tendo. Então não é algo assim que você vai morrer por isso. Você não vai morrer, calma, respira, mulher. E ela começou a se acalmar e eu peguei um chazinho para ela, trouxe o chazinho para ela e a gente foi conversando. Ela foi parando de chorar e ela começou a rir da situação. E ela falou, Josi do céu, eu estava apavorada, porque eu tenho
4 filhos e eu achei que eu ia morrer e deixar os 4 filhos aqui. Eu falei, olha, Vera, pode ser que você vá morrer em algum momento, mas não vai ser agora e não vai ser disso. Gente, como é importante ter esse conhecimento, pelo menos para diagnosticar o que está acontecendo com o seu cliente e poder indicar um profissional para ajudar ou poder dar direção para essa pessoa, né? Na época eu falei para ela que eu tratava esse tipo de alopecia e que inclusive naquele mesmo dia, se ela quisesse, a gente poderia começar o tratamento dela para a alopecia areata dela. E ela ficou muito feliz mesmo, eu lembro, porque ela me abraçou e ela falou, ai, Josi, eu tô tão aliviada, eu não estava conseguindo trabalhar, não estava conseguindo fazer nada, porque eu achei que eu ia morrer. E eu falei assim, hoje, depois de tantos anos, eu lembro tão bem disso, porque foi a minha primeira cliente com alopecia areata, há uns 16 anos atrás, logo que eu comecei. E eu lembro que quando ela saiu do meu salão, depois de fazer terapia nela, eu agradeci a Deus pelo conhecimento que eu estava tendo naquele momento para poder ajudar ela, para poder acalmar essa cliente que estava tão desesperada. Então, de repente, esse conhecimento que eu estou aqui oferecendo hoje para vocês, de repente hoje você pensa, mas será que é tão importante eu saber de tudo isso? Gente, é muito importante, é muito importante. Vocês não têm noção do quão gratificante é conhecer esse mundo da terapia capilar, o quão gratificante é poder atender pessoas que vêm com esses problemas, porque muitas vezes elas vêm desesperadas, porque elas já procuraram médicos, dermatologistas, não deram solução para o problema delas. Então, assim, é muito gratificante, tá? E a dona Vera foi uma senhora que marcou a minha vida, marcou a minha trajetória como terapeuta capilar. A gente fez um pacote de sessões de terapia capilar para ela, e as sessões de terapia capilar que eu falo para vocês é o quê? É uma combinação de produtos cosméticos desenvolvidos para esse tipo de terapia. Ele entra a parte de aparatologia também, como eu mencionei para vocês que eu usei microscópio digital, eu usei outros aparelhos nela também. A gente fez algumas sessões de massagem cranial nela, que é uma massagem específica para quedas de cabelo. E junto com essas sessões a gente foi conversando, e a dona Vera foi me contando um pouquinho do porquê que ela chegou no ponto que ela estava, e ela foi entendendo que a alopecia areata ela pode vir do sistema nervoso e emocional, e ela foi se ajudando, se acalmando, respirando, e aos pouquinhos o problema dela foi desaparecendo. E eu tenho contato com essa senhora até hoje, e eu falo assim que é gratificante, porque ela nunca mais teve um episódio desses, tá? Ela entendeu o que estava acontecendo com ela. Eu não lembro se na época ela procurou alguma outra ajuda, de algum psicólogo, terapeuta, não lembro, tá? Porque até nesses casos a gente indica, se a pessoa tiver condições, se ela quiser, se for através de um trauma, alguma coisa, que ela procure uma ajuda a mais para poder resolver mais rápido o problema, né? E eu não lembro se na época ela procurou ou não, eu acredito que não, mas assim, a melhora dela foi uma melhora de 100%, e se eu conversar hoje com ela, eu sei que ela reafirma isso para mim, porque ela ficou assim tão feliz depois que o cabelo dela cresceu, que não tinha o que pagasse aquela felicidade dela, e o saber que ela não estava com uma doença terminal. E para vocês verem como é importante o conhecimento, porque se ela chegasse para mim e eu não tivesse esse conhecimento, de repente eu ia assustar mais ainda ela, né? Então o conhecimento na terapia capilar, ele é algo sem tamanho. É um conhecimento que você vai passar para o seu cliente e ele vai pegar tanta confiança porque ele sabe, ele está vendo que você é entendido no assunto, que você sabe o que você está falando, que ele nunca mais vai te deixar. Então, quando eu falo que você vai fidelizar clientes, é porque você vai fazer uma diferença tão grande na vida desse cliente que você vai fidelizar ele como seu cliente para o resto da vida. E eu falo assim que eu olho muito os benefícios de ser terapeuta capilar, porque a gente tem um reconhecimento muito grande no mercado como terapeuta capilar, a gente deixou de ser visto só como cabeleireiro, a gente já não é mais o químico do salão, o escovista do salão, não é só o barbeiro que atende na barbearia, mas o conhecimento que a gente traz com a gente, ele traz o reconhecimento de alguém que deu um passo a mais, que tem um conhecimento a mais e que vai trazer benefícios a mais para os nossos clientes. E esse reconhecimento que a gente recebe é muito gratificante. E eu falo que... Perdão, corta!
Falei, faltou fôlego agora. Ai, ai. 1, 2, 3. E eu falo que é tão importante investir no mundo da terapia capilar, porque esse conhecimento ninguém tira da gente. Vai passar cliente, vai vir cliente, vai passar profissional e vai vir profissional, mas esse conhecimento ninguém tira da gente. Então, investir em conhecimento é algo para o futuro. E quando eu falo para o futuro, é porque eu sempre olho lá na frente já. Eu vejo o quanto o mercado de trabalho do terapeuta capilar está crescendo, o quanto tem clientes buscando por esse tipo de atendimento e não estão encontrando. Então é um investimento que você vai fazer hoje e que amanhã você vai colher os resultados disso. Amanhã você já vai ter um retorno disso, porque tem muita gente procurando e pouco profissional na área. E eu falo para você hoje, faz um teste aí no seu local, no seu salão, na sua barbearia, para cada cliente que entrar. Pergunta para ele, como é que tá seu couro cabeludo? Você tá tendo queda de cabelo? Nossa, você tá com caspa, faz tempo que você tá com caspa? Você vai se impressionar com a quantidade de cliente que tem probleminhas no couro cabeludo e que você poderia estar ajudando, mas que você ainda não se formou terapeuta capilar. E eu te convido para vir comigo a fazer parte desse mundo da terapia capilar e se formar como terapeuta capilar. O benefício que isso traz é sem tamanho, porque você vai estar prestando um tipo de serviço diferenciado no seu salão de beleza, um tipo de serviço que de repente na sua região não tenha, na sua capital não tenha, porque quando eu precisei anos atrás eu não encontrei ninguém capacitado para me oferecer esse tipo de serviço, tanto que eu acabei me formando terapeuta capilar pela necessidade que eu tinha desse tipo de atendimento. Então o benefício de se formar terapeuta capilar é muito grande. É muito grande, com uma visão lá no futuro, é algo que eu falo para vocês, não espere. Faça hoje, porque vocês irão colher os frutos disso amanhã. Quais são as vantagens de hoje fazer um curso de terapia capilar? Gente, uma grande vantagem hoje para você se formar um terapeuta capilar é a acessibilidade. Você pode estar aí no conforto da sua casa fazendo um curso online comigo. E a longa distância ter todo o material, todo o conteúdo, tudo que você precisar para se formar um terapeuta capilar. Na minha época eu tive que ir longe, tive que pagar muito caro para conseguir esse curso. Hoje em dia tá fácil, tá no seu alcance se formar um terapeuta capilar. Para resolver problemas como esse que eu acabei de contar para você, da dona Vera. De não ter que o cliente chegar no seu salão e você falar para ele, eu acho melhor você procurar um médico, eu acho melhor você procurar um dermatologista, porque eu sou cabeleireira só e eu não posso te ajudar, né? Então o terapeuta capilar, ele não só pode, como ele vai dar solução a esse tipo de problema. Se eu não fizer o curso hoje, o que vai acontecer? Olha, gente, eu acho que se você não fizer o curso hoje, com o passar dos dias, infelizmente, você vai ficar para trás no mercado de trabalho. E eu falo isso não para te desanimar, mas eu falo isso para te impulsionar a ir para frente. Por que eu falo isso? Porque é um mercado de trabalho que está crescendo muito, que a demanda está crescendo muito, que tem muito cliente procurando. A gente vem agora de uma era de 2 anos para cá, onde aconteceu muita coisa. E, gente, muita coisa mesmo. É só você fechar o olho e analisar por alguns segundos o que aconteceu nesses últimos 2 anos. E eu falo com toda certeza do mundo, porque a quantidade de pessoas que me procuram com problemas no couro cabeludo é gigante. Assim, triplicou, no mínimo triplicou a quantidade de clientes que me procuram com problemas no couro cabeludo depois do que vem acontecendo de 2 anos para cá. Um pouco vem acontecendo essa alta procura, por quê? Porque os casos de queda de cabelo estão aumentando, porque a gente sabe que tem quedas de cabelo que vem relacionada ao sistema nervoso e emocional. E quanta gente vem de 2 anos para cá passando por crises emocionais. Ou quanta gente adoeceu de 2 anos para cá. E esse vírus que veio agora de 2 anos para cá, ele mexe muito com a imunidade do corpo. E a imunidade a gente sabe que reflete diretamente no couro cabeludo. Dá muita queda de cabelo, muito. Então quando eu falo que o mercado está crescendo, ele está crescendo muito. E agora é a hora de você se aperfeiçoar. Se você não fizer isso, você vai ficar para trás, porque alguém vai se aperfeiçoar no seu lugar e vai tomar a frente como terapeuta capilar. Então vem comigo, aproveita o momento, agora é a hora, tá? E como você pode fazer para se formar um terapeuta capilar?
Eu ministro cursos de terapia capilar, tá? Algumas vezes por ano, não é direto, eu não tenho vagas abertas na minha agenda o ano todo, mas algumas vezes durante o ano eu abro alguns cursos de terapia capilar e eu vou deixar aqui o meu convite para você. Vem formar parte desse mundo da terapia capilar comigo. Vem se formar terapeuta capilar comigo. Eu tenho um material maravilhoso, onde você vai tirar todas as suas dúvidas, onde você vai aprender tudo sobre as alopecias, sobre dermatite seborreica, sobre foliculite do couro cabeludo, onde eu vou te ensinar a usar os aparelhos da terapia capilar, onde eu vou te explicar sobre os cosméticos que a gente usa, quais os princípios ativos que o cosmético tem que ter para dar resultado. Então vem comigo, agora é a hora de você se aperfeiçoar nesse ramo. Agora é a hora de você buscar esse conhecimento e poder resolver problemas como esse. E como agora a demanda está muito alta por esse tipo de atendimento, é agora que você deve fazer isso. É agora que você deve buscar esse conhecimento e oferecer esse diferencial para o seu cliente aí no seu local de trabalho. Onde as pessoas mais erram ao começar a querer trabalhar em terapia capilar e diagnosticar, por exemplo, o caso de alopecia areata. Elas erram ao tentar fazer sozinha. É muito difícil você diagnosticar uma alopecia areata se você não tiver uma base de conhecimento, se você não tiver uma ficha de avaliação, né? Nesse curso eu passo a ficha de avaliação completa para você. Eu te ensino como montar essa ficha de avaliação, como diagnosticar uma alopecia areata. E você não vai errar, porque você não vai estar sozinho. Você vai ter um suporte, você vai saber que você está no caminho certo. Quais são os efeitos colaterais que gera alopecia areata? A alopecia areata, ela precisa ser tratada, tá? Se ela não for tratada, ela pode ser que ela se cure sozinha, tá? Mas ela vai voltar. Quando ela se cura sozinha, ela volta no mesmo lugar e muitas vezes maior, tá? Se não tratada, a tendência é ir aumentando, tá? Então, se a pessoa tinha uma alopecia areata que era desse tamanho, ele vai aumentando. Então, o ideal é que o cliente trate essa alopecia areata. O ideal é que você não deixe ele sair do seu local sem dar uma solução para ele, sem tratar esse cliente, né? Porque ele vai achar um terapeuta capilar em algum momento. E esse terapeuta capilar, ele vai dar solução. E muitas vezes a gente perde um cliente por não ter esse conhecimento, tá? Quais são os benefícios de eu saber fazer a terapia capilar e de eu poder tratar esse meu cliente com essa alopecia areata? Aqui eu vou te ensinar a maneira correta de você fazer isso, para você não errar nessa caminhada, para você poder tratar o teu cliente da melhor maneira. E o maior benefício de como fazer isso é que aqui eu te ensino da maneira correta. Aqui eu te ensino tudo sobre o mundo da terapia capilar. Aqui você vai ver que não tem segredo, que eu vou te ensinar o beabá da terapia capilar. E de uma maneira assim, simples, fácil de aplicar no dia a dia e que você vai ver que vai ser muito fácil diagnosticar clientes com alopecia areata, com alopecia androgenética, com todas as anomalias do couro cabeludo, tá? E como eu falei recém para vocês, que um dos efeitos colaterais de não tratar, eu vou deixar uma foto aqui para vocês de um cliente, de um amigo meu, que ele teve a alopecia areata e ele me procurou porque ele, na primeira vez que deu, ele falou, não é nada, isso é normal, né? Caiu. O cabelo voltou a nascer, tudo mais, e agora voltou a cair de novo. E foi onde ele me procurou e falou, Josi, eu preciso de um shampoo para passar aqui no meu cabelo para resolver isso. Gente, não é um shampoo que resolve, tá? Existem cosméticos da linha Home Care que você vai indicar para o cliente usar em casa. Existem muitos shampoos, tônicos fortificantes, bálsamos que você vai indicar para o cliente usar, que vai ajudar ele nesse processo. Porém, curar ou resolver, muitas vezes é difícil que ele consiga curar ou resolver sozinho em casa. Então é bom que você tenha esse conhecimento, porque além de você tratar ele, você vai indicar uma linha Home Care para ele usar em casa, e ele vai poder estar dando continuidade ao tratamento dele na casa dele, que vai facilitar muito para ele e para você. E eu só queria falar também que me incomoda muito quando a alopecia aparece
em algumas pessoas, como nesse caso desse meu amigo, que aparece e ele é de outra cidade, ele é de outra região e ele não consegue achar um terapeuta capilar na região dele para atender ele. Porque é difícil a pessoa se locomover da onde ela está, a não sei, 100, 200 quilômetros para poder fazer uma terapia capilar muitas vezes. E eu vejo isso acontecendo com muita frequência, porque existem poucos profissionais formados. Eu acho que o mercado de trabalho hoje pede por terapeutas capilares. Eu acho que já está na hora de ter mais profissionais bem capacitados. E eu hoje estou aqui oferecendo esse curso para você justamente por isso, porque eu quero te ajudar e quero ajudar os seus clientes a ter um atendimento de primeira perto dele, né? Para não acontecer como algumas pessoas que me procuram muitas vezes de muito longe, que não têm condições de vir até mim para poder tratar. E muitas vezes não consegue um profissional perto. E acaba ou sem tratamento, ou conseguindo tratar apenas em casa, porque o produto home care muitas vezes eles conseguem comprar, né, na comodidade de casa, mas não conseguem a linha profissional, não conseguem um terapeuta para tratar, não conseguem alguém para dar um acompanhamento. Então eu fico muito sentida, porque eu acho que hoje cada salão de beleza, cada barbearia deveria ter um profissional terapeuta capilar dando assistência, fazendo atendimento e solucionando esse tipo de problema. Em compensação, eu fico muito feliz quando uma aluna me procura para me mostrar antes e depois resultados de terapias que ela fez, resultado de clientes que ela atendeu. E eu falo isso porque eu já formei várias pessoas em terapia capilar e eu acompanho assim uma grande quantidade delas de perto, que são da minha região, que são daqui. E eu vejo o quanto elas cresceram como profissional, como pessoa, e quanto o atendimento delas melhorou depois disso. E é gratificante ver elas crescendo, porque o sonho de todo cabeleireiro é crescer na profissão, é ter um reconhecimento na profissão. E que coisa gostosa quando isso acontece numa área que a gente gosta de trabalhar. Então, eu sou grata por essas pessoas que passam por mim, que levam um pouquinho do meu conhecimento com elas e que compartilham um pouquinho do conhecimento e do dia a dia delas comigo. É muito gratificante receber essas fotos, ver esses antes e depois, ver elas colhendo resultados. E eu fico muito emocionada porque muitas vezes eu recebo foto das minhas alunas e elas falam: prof, com 2, 3 sessões eu resolvi o caso desse meu cliente. Esse meu cliente estava tanto tempo sem solução e, como eu não sabia que era assim que fazia. E, nossa, não tem preço no mundo que pague isso, porque você não solucionou só um problema, você devolveu autoestima para um cliente, você fidelizou ele com o seu local de trabalho, com o seu serviço. E isso não existe preço no mundo que pague. Então eu sou muito realizada pela profissão de terapeuta capilar. Eu sou muito realizada quando eu vejo um aluno me mostrando o resultado das terapias. Quando eu vejo um aluno me contando que ele atendeu alguém com alopecia areata e que ele pôde dar solução. Assim como eu, anos atrás, pude dar solução para algumas clientes minhas. Então hoje era isso. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários aqui abaixo. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e me acompanhe para mais conteúdos como esse. Até a próxima!